Deus abençoe. Prazer todo nosso. Amém. Amém. O tempo é teu. Muito obrigado. Eu estava aqui, lembrando como Deus é bondoso. Eu já vi várias vezes assim as pessoas falarem de Blumenau. Tem uma festa famosa aqui, um período aqui, e o pessoal diz que fica muita gente, eu vejo pela televisão, mas eu sempre pedi a Deus para me vir aqui através da sua obra. Não, da obra. Na minha terra também tem uma, no Amazonas tem uma festa, está ficando cada vez mais famosa, que é numa cidade vizinha de Manaus, no mês de junho, e o pessoal é tão pequeno o lugar que é tipo uma ilha que não cabe gente. E uma vez eu estava lá, era a véspera da festa, eu falei, moça, pode fechar a conta do hotel que eu estou voltando para Manaus. Ele disse, eu não acredito que o senhor é a única pessoa que não quer ficar aqui na festa. Eu disse assim, não, eu tenho que viajar, eu estou a serviço. Ela disse, olha, o senhor não, é a festa do boi que tem, famoso. Aí, boi bumbá que tem. Aí ela perguntou, o senhor não gosta de boi? Eu disse, gosto. Na brasa. Dançando, não. Então, eu e minha esposa, nós estamos trabalhando com o Ministério ONCE, como eu falei ontem aqui, há 29 anos. E Deus sempre me desafiou para o sul. Então, e cada vez eu peço a Deus que as portas sejam abertas e que Ele me dê um pé grande, para quando eu pisar, Ele nos use e que a porta possa abrir. Então, o pastor nos procurou. Eu tenho um casal aqui, Amado, mais um filho, que trabalharam comigo no Ministério ONCE em Manaus. E essa semana passada eu estava numa reunião com as igrejas, uma irmã disse assim, irmã, Edivaldo, o senhor é muito duro, o senhor é muito rígido com a gente e tal. Eu disse, se sendo rígido já está assim, imagina se fosse mole, como é que não estaria o ministério em Manaus? Então nós temos na nossa região norte, entre o Amazonas, o Pará, Roraima e o Acre e mais Rondônia, nós estamos com 37 igrejas com o Ministério ONCE. O nosso maior ministério é na região norte. No sul eu estou com 2 igrejas, uma em Palhoça e uma em... Quero que os irmãos olhem, estou indo para Sapiranga semana que vem, domingo, eu estarei em Sapiranga de manhã, na escola dominical, que é pela manhã. Em seguida tem uma reunião com o ministério para ver como é que está a obra e poder dar mais algum direcionamento. Então, agradeço o pastor, parece que eu já conhecia o casal de antes, é uma coisa que interessante, que a gente não conhece uma cidade, mas chega num canto, parece que você já é conhecido, sabe? A recepção dos irmãos aqui ontem, um lanche maravilhoso que a minha neta gostou demais. Ela disse, vovô, dá para a gente ir para aquela igreja que eu quero jogar vôlei. Eu disse, não, você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, amanhã ela tem aula muito cedo e ela dorme cedo, que aí não dava para a gente trazer ela aqui hoje. Mas, em nome da minha esposa e eu, muito obrigado. Eu estou orando para que Deus dê sabedoria para vocês permanecerem levando a palavra de Deus e se preocupando com essa geração que Deus colocou aqui nessa cidade de Blumenau. Então a gente vai estar orando por vocês, mesmo que a igreja não abra o ministério, mas a gente continua. E se Deus permitir, quando eu estiver por aqui, que a minha filha mora em Jaraguá, estiver de passagem, eu venho aqui, eu fiquei de trazer um material precioso que tem lá na minha terra para a irmã Rai. Eu vou ver se eu venho em dezembro. Então espero que vocês estejam orando, que eu volto para Manaus dia 18. Rapaz, todo mundo me pede cupuaçu e eu não posso comer cupuaçu que me faz mal, mas eu trago assim mesmo, tá? Então o pastor me falou que uma oportunidade de... só para os irmãos terem mais ideia, vocês vão rir. Eu trago uma mala de 23 quilos, uma mala de 10 quilos, que às vezes vem com 13 em cima, e a minha mochila com 10 e não vem nenhuma roupa, vem só comida. Então, em dezembro eu estou voltando novamente, se Deus permitir, porque eu passo dezembro e janeiro aqui na região, com os filhos e aproveitando já para visitar essa região. Então, espero que vocês estejam orando
e que Deus abençoe o estado de Santa Catarina, Deus abra as portas para o Evangelho e que os irmãos sejam muito úteis na obra de Deus. Então esse versículo de 2 Timóteo 2:15 é para estar no coração de vocês. Quando eu dava aula para os novos convertidos na minha igreja, eu sempre, quando eu ia dar aula, eu recapitulava a aula anterior. Aí eu falei, irmãos, quem pode me dizer o que eu falei? A irmã dizia assim, peraí, irmã, de volta que eu vou olhar no meu caderninho. Eu dizia, então a senhora vai dizer aquele versículo assim, guardo no meu caderno as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a gente guarda no coração, 2 Timóteo 2:15. Mas a nossa meditação de hoje vai ser no livro de Mateus, o capítulo 9, e foi um dos textos que nos direcionou para o Ministério ANSI. E eu vou dar algumas dicas para os irmãos sobre a obra de Deus. É em Mateus capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 35, 36, 37 e 38. Mateus capítulo 9, 35, 36, 37 e 38. A minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada. É assim que nós vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Vamos baixar as cabeças e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este lugar, por esta igreja, em que a tua palavra é anunciada a cada final de, assim, Senhor, de semana, e que tu esteja abençoando ricamente a liderança, o pastor e os irmãos que estão aqui à frente dessa igreja. Agora te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar conosco nesta noite, nos ensinando e nos guiando em toda a verdade. No nome de Jesus, amém. Há uns anos atrás, quando a gente estava no Ministério ANSI, o meu pastor era um irlandês, daqueles que 7 horas era 7 horas, 7:01 já estava atrasado. E a gente tinha um Ministério ANSI com mais ou menos umas 12 pessoas e mais de 100 crianças. Aí, domingo de manhã, ele chegava e dizia, irmãos, vem ajudar o irmão Edivaldo, o irmão tá chamando gente para trabalhar. Vinha 5, saía 10. E assim ficava. Um dia, lendo esta passagem, antes de ler essa passagem, eu estava orando a Deus para que mandasse obreiros lá para a nossa igreja. E na igreja vizinha à nossa, em uma escola dominical, uma criança foi para a igreja como visitante para a escola bíblica dominical. Próximo à igreja, ela foi atravessar a rua, o carro atropelou e ela veio a falecer. A igreja foi processada. Aí eu disse assim, Senhor, eu tenho tanta criança aqui dia de sábado, eu preciso que o Senhor me mande um porteiro para tomar conta dessas crianças. E o pastor ficava chamando. E Deus me questionou, quem és tu para chamar alguém para trabalhar na minha seara? Aí foi quando eu li esse texto e aprendi uma receita maravilhosa para você que olha para cá, para a Igreja Batista da Graça e vê poucos obreiros. Aqui tem uma receita que a gente vai meditar maravilhosa. Essa é uma receita infalível que saiu da boca do Senhor Jesus. Então, nesse texto do capítulo 9, capítulo 8 mais ou menos, você vai ver Jesus fazendo muitas curas. Você vai ver, ele cura paralítico, ele fala do jejum, ele cura a filha de um chefe, cura endemoniado, mudo. E os fariseus diziam que ele fazia isso pelos demônios, é que ele expelia isso. Aí a Bíblia diz uma coisa interessante, que é o versículo 35. O exemplo de Jesus é que nós temos que seguir como nossa base de vida. E percorria Jesus, a Bíblia é muito clara aqui, percorria Jesus
todas as cidades e povoados. Irmão, isso é interessante você olhar que era todas as cidades. Pega o mapa da época de Jesus, vê o nome, as cidades que tinham perto. Então eu vejo a vida do Senhor Jesus uma vida perfeita. No livro de Marcos você vai encontrar o povo dizendo que tudo que ele fazia era esplendidamente bem. Uma vida perfeita. Porque o seu procedimento era algo diferente que a gente tem que começar a pensar no nosso procedimento. Como é que a gente anda no mundo? Eu lembro que uma época atrás, há anos atrás, eu me converti em 1991. Você conhecia, naquela época não era crente, era protestante. Via uma pessoa com a Bíblia, todo bem vestido, aquele é protestante. Hoje, anda na rua, tem que estar gritando, eu sou evangélico. Então, o procedimento é como modelo, uma iniciativa de alguém que obedecia a Deus. Você vai olhar em Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar nenhuma falha na vida do Senhor Jesus. Ele não fazia acepção de pessoas nenhuma. Era mendigo, era surdo. Até você vai ver, tem uma passagem em que uma mulher é pega em pleno adultério e leva a presença do Senhor Jesus para experimentá-lo. E Jesus, é interessante que a Bíblia diz que ele está agachado escrevendo e perguntou, aquele que não tiver nenhum pecado seja o primeiro a tirar pedra. Porque assim a lei dizia. E a Bíblia diz que a consciência foi acusando de um em um, aí ele perguntou, mulheres, cadê os teus acusadores? Não tinha mais nenhum. E você vai ver assim, nem eu te acuso. Então a vida de Jesus é um procedimento perfeito. A segunda coisa que você vai ver aqui, que ele percorreu todas as cidades, olha o propósito de Jesus nesse mundo. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e na sua folga curava toda enfermidade de doenças e enfermidades. Irmãos, hoje em dia, eu fico olhando nas igrejas, até no meu convívio como missionário, que a gente tem muita gente para a gente treinar, as pessoas estão sem propósitos. Deus está em segundo ou último plano. É interessante isso. Qual é o propósito nosso nessa vida? Glorificar o nome de Deus. E como que a gente glorifica o nome de Deus? Com o nosso andar. Não é com o nosso falar. Então, ele tinha um propósito, irmão, de buscar e salvar o perdido. Isso que ele diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, pregando o evangelho do reino e ensinando. Ele tinha vida para ensinar. Hoje em dia, nós estamos vivendo, um dia desse eu perguntei numa sala, eu estava dando o treinamento antes, uma sala agora é online, né? Eu disse, irmãos, onde hoje em dia a coisa que eu mais escuto nos meus dias, nos nossos dias, é fake news. E eu perguntei, quando que começou fake news? As pessoas que estavam assistindo a aula comigo. Ah, começou agora, no século XXI. Eu disse, não, a Bíblia fala no livro de Êxodo. Deus diz, não espalharás notícias falsas. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então não começou agora. Então eu disse, é interessante, irmãos, que a gente precisa ensinar a verdade. Ensinar aquilo que a Bíblia diz. É raro hoje em dia você no seu celular receber uma mensagem de alguém e alguém dizer assim, irmão, assim diz o Senhor. É só, olha, tem um irmão aí, amado, 5h30 da manhã, eu me acordo em 5h10, 5h15 da manhã, já estou me levantando, e quando eu estou em Manaus, o máximo que eu chego é às
15 para as 6, porque a minha neta está 1 hora na minha frente e ela todo dia me liga 15 para as 7, que lá em Manaus é 15 para as 6, 1 hora a menos em Manaus. Bom dia, avô. Então, quando eu olhava meu celular, aquela mensagem do irmão, aquela mensagem assim, encaminhada várias vezes. Isso várias vezes. Eu falei, irmão, quando é que o senhor vai me mandar uma mensagem com um versículo bíblico? Ficou de mal comigo por 2 meses. Me mande uma mensagem assim, irmão, estou orando por você. Deus tem uma mensagem. Eu disse, me faça um favor, vá ler o Salmo 25. Então a gente precisa de propósito na vida. E você vai ver que Jesus, conversando com seus discípulos, no João capítulo 4, que Jesus vindo andando a pé cansado, sabe? Com sede, ele tinha uma mulher que veio perto de um poço, a mulher samaritana. E ele conversando com aquela mulher, e os discípulos foram para a cidade comprar comida. Quando eles voltaram, Jesus disse, olha, uma comida eu tenho que vocês não conheceis. Presta atenção, olha o que eles pensaram. Alguém trouxe alguma coisa para ele comer. E ele diz uma coisa interessante de Jesus, uma comida eu tenho é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, uma vida com propósitos no centro da vontade de Deus, você vai ter uma vida feliz. Mas uma vida sem propósito, sem Deus, você não vai para canto nenhum. Que João 15:5 diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, o que eu olho para o Senhor Jesus assim é esse tema. Irmãos, imagine que no livro de Mateus, capítulo 4, veio gente de todo canto para ele curar. Afluiu a multidão que ele realmente curava e veio gente, ele não deixou ninguém de fora. Então, às vezes, a gente precisa saber que o nosso propósito é saber o que a gente está realmente fazendo. E eu digo para as pessoas, se você tem como alvo esse ano de 2025, teu alvo, seu propósito é nada, 31 de dezembro você vai receber nada. Você não fez nada. Mas se o seu propósito for o ano passado, e já eu estou nesse ano agora, eu falei, Senhor, esse ano eu quero que o Senhor me ajude a manter as igrejas que já tem e acrescentar aquelas que o Senhor já tem preparado, que vai abrir o Ministério Once. Eu posso chegar a dezembro não alcançando, mas um alvo eu tenho. Então, eu entrego na mão de Deus. Outra coisa interessante que a vida de Jesus nos ensina perfeita, não só o procedimento, como o propósito, é o poder que ele tinha, irmãos. Ele curou cego, endemoniado, paralítico, ressuscitou mortos. E o crente tem o poder. Nós temos poder. Jesus jamais pode mentir. É necessário que eu vá para o Pai. Se eu não for, o Consolador não vai vir. Quando ele vier, ele vai vos guiar em toda a verdade. Então, o poder não está em nós. É por isso que eu digo para as pessoas que, olha, a obra de Deus não se faz com democracia. É teocracia. Jesus é rei e nós somos servos. E se nós fizermos somente aquilo que Jesus manda, nós somos servos inúteis. A Bíblia diz isso para a gente. Então, o poder de curar. E é interessante, você vai ver quando ele ressuscita dentre os mortos, em Mateus 28:18, ele diz assim, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então, Jesus mostra que poder vem do alto, não vem da terra, não. Nós somos barro. Nós somos pó. E tem gente, irmão, que é pó e é cheio de orgulho, sabe? Eu fui numa igreja, uns anos atrás, e eu não conhecia a cidade. Então, geralmente, quando eu não conheço, eu vou direto para a igreja que fica mais fácil. E daí a igreja que eu fico na porta esperando e tal. Até ontem já estava meio preocupado que fazia curva e a igreja não chegava. Eu disse assim, será que nós estamos no caminho certo? Até que apareceu a igreja da graça do Senhor, muito obrigado. Então a gente
Eu cheguei na igreja, tinha um irmão abrindo as portas. Aí ele disse, você que é o missionário? Sim. Aí ele falou, rapaz, se não fosse eu, essa igreja já tinha fechado. Se não fosse eu, e só eu. E aquilo foi me incomodando. E eu tenho um problema que eu não consigo ver coisas erradas e ficar calado. Eu não consigo. Estou tentando me controlar. Aí eu falei assim, irmão, vamos logo nos apresentar. Eu sou Edivaldo, missionário Euance, e o seu nome é Jesus, né? Ele disse, não, é porque sem o senhor a igreja fecha. Então a Bíblia diz, tudo que fizerdes em palavra e em ação, fazei em nome do Senhor, não para você. E eu lembro, há uns anos atrás, em São Paulo, uma igreja acabou a sessão de membros com a polícia na porta. Porque a ideia do irmão não foi aceita na igreja. Nós estamos chegando numa época em que as pessoas querem o holofote para si. Você já viu uma coisa que... O celular, para mim, é ilustração da vida que nós estamos vivendo de cristão hoje. O crente fora de área, o crente sem crédito. A selfie, é só ele que aparece primeiro. Nada que eu sou contra a selfie, mas é uma ilustração. A pessoa quer o ego dela ser... Então Jesus não tinha isso. Ele tinha o poder que Deus deu. Disse, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Veio fazer a obra de Deus. Aí, chega no versículo 36, ele vai dizer assim, vendo ele as multidões. Preste atenção, olha a percepção que Jesus tem, olhando. Porque, irmão, tem gente que anda, por exemplo, a minha filha e eu, a gente tem um hábito, e a neta também herdou, a gente só vai num canto uma vez. Aí a gente já consegue memorizar. Uma loja, uma curva, uma coisa. Então a gente consegue memorizar. É tranquilo. Tem gente que vai 100 vezes, mas não, só sabe isso se for pelo Waze. Então a gente precisa ter essa visão, não é uma visão terrestre, irmãos. Tem gente que está com os olhos só nesta vida, só. E tem um corinho que a gente canta para as crianças que precisa ser cantado para os adultos. Na viagem desta vida, 2 caminhos há. Um é largo e fácil, vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão. Mas eu não quero me perder. Noutro caminho eu vou. Jesus é quem convida e nos conduz à vida. E é com Jesus que eu vou. Então nós temos que ter essa visão. A dele era sobrenatural, porque Jesus é Deus. E ele vê todas as coisas. E ele não só viu a multidão, ele não viu como os seus discípulos viam. Lembra que as crianças vieram até Jesus e estavam impedindo, as crianças vieram até o Senhor. Então ele tem uma visão, ele viu a multidão. E ao ver a multidão, olha a reação de Jesus que nós não temos, irmãos, nos nossos dias, hoje. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Primeira coisa que você vai ser ensinado é o exemplo, que o sentimento que nós devemos ter ao próximo. Um sentimento de compaixão, amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A coisa mais preciosa que Deus tinha, Ele deu. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele viu, compadeceu. Eu vejo pessoas, irmãos, na minha cidade, onde eu ando por aí, quando vê um bêbado, um mendigo, passa do outro lado da rua, correndo. Quando eu vejo uma pessoa na rua, não importa a cor e o estado dela, é uma criatura criada e amada por Deus. Eu não sou melhor do que ela, não. E há anos atrás, eu trabalhava na Embratel, eu trabalhei 34 anos na Embratel. E na porta da nossa empresa tinha um homem
que ele passava o dia todinho escrevendo e desenhando. Um dia eu, curioso, passei perto dele e falei assim, como é seu nome? Ele disse, Paulo, o meu é Edivaldo. Você já tomou café hoje? Ele disse, não, senhor. Aí eu fui na empresa, a gente tinha um café da manhã de funcionários, eu peguei o meu pão e o meu café, levei, pegue um café com leite e um folheto da Bíblia para ele. Ele perguntou, você conhece Santos? Eu falei, não. A cidade de Santos, na praia? Eu falei, não. Mas tenho vontade de conhecer. Eu vou trabalhar aqui agora, depois a gente conversa um pouco mais. Até hoje eu encontro ele na rua. Paulo, ele fala assim para mim. Quando eu cheguei na empresa, os colegas disseram assim, tu é maluco, rapaz, falar com doido no meio da rua? Eu disse, olha, eu cheguei à conclusão que doido sou eu. Eu saio de casa todo dia para me buscar o pão de cada dia, estressado no trânsito. Esse não tem estresse. Tranquilo, irmão. Nenhum cabelo branco. Doido sou eu. Então nós temos que ter esse sentimento, irmão, de ver uma pessoa, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, os meus parentes, ter compaixão. Eu estou com a minha mãe com 84 anos. E minha mãe ainda não tem Jesus como Salvador. Meus irmãos. Eu disse, mãe, todo dia eu oro pela minha mãe. A minha neta que teve aqui ontem. A minha neta não é salva. E anda com a gente desde os 6 meses. A avó vai falar, vó, ainda não quero agora não. E ela é autista. E eu digo que você não é autista, você é artista. Não é de autista, você é artista. Eu também sou artista. E de vez em quando eu digo, olha, o vovô está indo para a eternidade e você também. Você quer ficar com seu avô? Ela disse, quero. Precisa conhecer Deus. Então a gente precisa ter esse sentimento de compaixão, misericórdia. São sentimentos sinceros e verdadeiros. Esse mundo é egoísta, irmãos. Outro dia, recentemente, eu voltei a andar de ônibus lá em Manaus, e depois de 60 anos você anda de graça nos ônibus. Meu carro quebrou, fiquei 15 dias sem carro, comecei a andar de ônibus. Entra pela porta da frente, mostra a carteira de identidade, entra. Aí tem o banco do idoso, já para pessoa deficiente e tal. Eu me sentei, porque não tinha ninguém, e uma moça entrou no ônibus com 2 sacolas pesadas. Falei, moço, você não quer sentar no meu lugar? Quase que eu apanho. Precisa não. Eu falei, mas como eu já tenho uma dica, a pessoa quando é muito assim, alterada, assim, você sempre é educada assim, Você é uma pessoa muito educada como você está agora? Sempre sorridente? Olha, eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus te ama. Então Jesus mostra um sentimento, irmãos, compaixão. Essa compaixão que nós temos que ter pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Em seguida, ele diz, teve compaixão. Por que ele teve compaixão? A Bíblia relata que é uma coisa interessante, irmãos. Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Perdidas, irmãos. A Bíblia diz que o pastor é Jesus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o bom pastor, imagina, irmão, que lá no livro de Efésios, Paulo vai lembrar os crentes que outrora, no capítulo 2, que eles estavam sem Deus, sem promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Você já imaginou quantos milhões de pessoas tem no mundo andando sem Deus? Quantas pessoas estão no mundo hoje andando sem Deus? Assim como estava essa multidão. Essa que era a situação. No livro de Isaías, a Bíblia diz uma coisa interessante, irmão, no capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Por quê?
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que separa a gente de Deus, é o nosso pecado. Preste atenção, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tá? E ele diz assim, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. E João, já meio velhinho, escreve as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, ele, no capítulo 5, versículo 19, filhinho, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro não está em Deus não, irmãos. E eu vejo pessoas aqui no nosso país, o Brasil é de Jesus. Aonde? O Brasil não é de Jesus. Só é de Jesus aquele que tem o selo do Espírito Santo. Esse é de Jesus. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quer saber se você é um crente verdadeiro? É saber se você está seguindo Jesus. Então, interessante que essa situação, ele viu a multidão, viu a situação. Aí, irmãos, é aqui que está a receita de Deus para a gente. Ele viu isso, aí vamos lá para o versículo 37. E então, presta atenção, se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ele mostra para os discípulos que tem uma seara. Qual é a extensão dessa seara, irmãos? É o mundo. Já olhou o mapa? Sabe quantas horas que eu gasto de Manaus para cá de avião? A menor tempo que eu consigo chegar aqui, em 7 horas. Essa última agora, eu saí de Manaus 9 da noite de casa, que aqui era 10, e eu cheguei aqui em Jaraguá 7 horas da noite, do outro dia. Se eu vier de ônibus, 5 dias. E se eu vier a pé, andarilho. Não sei se eu chego. Então, ele chamou os seus discípulos. É isso que a gente precisa entender, que nós somos, se você é crente verdadeiro, você é um discípulo de Jesus. Não um discípulo do mundo, não. Ele diz assim, olha, vem cá, a seara é grande. Lá em João, capítulo 4, que eu mencionei aqui, ele disse, olha, vocês dizem que faltam tantos meses para a colheita. Mas os campos já estão ficando brancos já. Já está ficando branco. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante isso. A urgência do Evangelho nos nossos dias. A porta vai fechar. E quando a porta fechar, ninguém vai entrar mais. Eu fico pensando, irmãos, Noé, pregando, fazendo a arca. Cara, vamos ganhar dinheiro desse bobo. Vamos ajudar ele a fazer a arca. Nunca choveu aqui, nunca vai chover. Eu fico pensando nas pessoas, quando a água começou a cair, se arranhando para querer entrar na arca. Quem fechou a porta da arca? Não foi Noé, foi Deus. Então é a mesma coisa hoje o Evangelho. Outra hora eu te escuto. Na época que o apóstolo Paulo já estava morrendo, disse, Timóteo, prega a palavra, porque vai haver tempo que não vão ouvir mais. Hoje, você vai numas igrejas, está lotado de gente. Eu vi agora, recentemente, eu fui numa igreja, tinha 3.000 pessoas. Aí o camarada está sentado, numa cadeira, aí chega aqui na frente assim, eu sei do teu problema. Não abre a Bíblia, não fala quem é Deus, fala nada. E está cheio. Porque vão dar ouvidos a outros ensinos. E não sei se vocês já olharam a parte boa da internet. Estão querendo fazer, dizendo que a Bíblia está arcaica.
Precisa ser uma Bíblia para os nossos dias. E Jesus diz assim, para sempre vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra permanece para sempre. Não é como a gente quer, não. Então nós estamos vivendo uma seara grande. E qual é a sua visão, irmão, que você tem da seara? Você já olhou aqui, Blumenau? Quantos habitantes tem aqui? Quantas pessoas moram aqui perto da igreja? Qual foi a última vez que você chegou, pastor? Bora, vamos distribuir folhetos da palavra de Deus? Mandar uma mensagem para alguém que você conhece, um versículo bíblico. Então a seara é grande, irmãos. E sabe que eu fiz uma viagem meio assim, maluca. Eu fiz Manaus, Teresina, no Piauí. Aí do Piauí, para não gastar, estava muito cara a passagem de avião, eu fiz Teresina, Belém, 20 horas de ônibus, sem comer e sem tomar banho. A comer ainda dá para passar, mas sem tomar banho não dá. Eu cheguei em Belém às 14 horas. O irmão foi me buscar às 5. Que ele tinha ido para um sítio. Ele esqueceu que eu ia chegar. E eu sentado num banco, olhava para o restaurante, tinha coxinha, croquete, salsicha. Eu não posso comer isso. Imagina você com fome comer um salgado. Aí, Belém, Salvador, Bahia de avião. A minha esposa já fez essa viagem. E ela tem problema de coluna, é uma viagem difícil. Aí, Salvador e Tapetinga, onde tem um lance. 15 horas de ônibus. Aí fui lá para Itapetinga, fiz Itapetinga de volta de ônibus de novo, ônibus, aquela poltrona maravilhosa que você tem em casa, aquele colchão ortopédico, né? Não recria nem nada. Aí o motorista falou assim, olha, você pode ficar à vontade, durma, viagem, vamos orar para que Deus formou a viagem, mas a cada meia hora, cidade tal, você não dorme ali todinha. Aí cheguei em Salvador, 6 horas da manhã, direto para o aeroporto. 9 horas da manhã peguei o avião. Cheguei em Manaus, 9 horas da noite, do sábado. Morto de cansado. Domingo de manhã, eu disse, rapaz, eu vou para a igreja. Minha esposa estava aqui para cá, em Lages. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui entrando na porta, a irmã disse, olha, chegou o turista. O turista chegou. Eu queria ser que nem o irmão. Essas viagens maravilhosas. Eu disse, irmã, eu já fui para Salvador 5 vezes. Eu conheço a Bahia, aeroporto, rodoviária e igreja. Ela disse, o senhor não foi no Pelourinho, não foi em Ilhéus, não sei nem na água do mar, nem na beira da praia a gente passou de carro. Porque Deus me chamou para abrir o Ministério Once. Então, essa seara que a gente precisa saber, a tua extensão, irmão, nós vamos já chegar mais na frente. Qual é o problema que tem a seara? Nós vemos que ela é grande. E Jesus diz assim, olha, a seara é grande, e é realmente verdade, mas está faltando trabalhadores. Aqui foi que Deus me ensinou uma receita maravilhosa, e vai servir para os irmãos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhador para a sociedade. Então, quem envia trabalhador é Deus. Então, voltando ao meu Once. O porteiro que eu estava orando a Deus. Em 2 anos, Deus me mandou um homem para o meu Once, chamado Manuel. Não tem as mãos. Ele foi soltar um foguete em 92 e perdeu as mãos. O foguete veio para baixo. É mais ou menos aqui. Ele é o porteiro, primeiro que chega, o último que sai. Ele precisa ir em São Paulo uma vez no ano. Quando ele vai, já tem alguém lá no lugar. O senhor sabe, alguém já tomando conta lá da portaria. E é engraçado que a criança, quando chega, não sai mais, só se o pai vier buscar. É fechado o portão da igreja.
Aí ele fala assim, olha, se você sair por aquele portão, eu vou puxar a tua orelha. Ele não tem mão. Ele disse, hoje, para não chegar atrasado, eu vim de moto. Aí todo mundo assim, como é que ele veio de moto? Então foi um trabalhador que Deus mandou e nós aprendemos que é Deus que envia trabalhadores. Eu estava estudando no seminário, a minha esposa fizemos seminário 5 anos. E eu tenho um pastor chamado Raimundo Lobato, está com quase 70 anos. E ele foi meu professor. Hoje ele é um pastor da nossa congregação, que ele não quer se aposentar, ele quer ficar de bota, ele só quer morrer de bota, trabalhando. Eu disse, pastor Lobato, eu tenho uma novidade para me contar para o senhor. Aprendi na minha Bíblia hoje, disse, lá vem você. A gente é muito amigo. Eu disse, a Bíblia diz no capítulo de Atos, capítulo 13, que tinha um monte de gente na igreja orando, disse o Espírito Santo, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. A igreja levantou, orou e o Espírito enviou eles para uma viagem. Na primeira cidade que eles foram, encontraram João Marcos. Aí João Marcos foi com ele. No meio da viagem, João Marcos voltou. Ele disse, pastor, sabe por que João Marcos voltou da viagem? Ele disse, não, o Espírito chamou João Marcos? Não. Quem chamou? Paulo ou Barnabé, que era parente dele. Então, quando o homem chama, ele não tem autoridade. O nosso versículo do nosso ministério, acho que eu deixei com o pastor o nosso cartão, é João 15 e 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. A fim de tudo, quando pedis ao Pai em meu nome, ele vos concede. Deus só responde oração quem é obediente. Então a gente precisa de servos, são poucos. Hoje em dia está um problema maior grave. Satanás é uma pessoa, um ser cheio de estratégia. A Bíblia diz que ele se veste até como um anjo de luz, os seus ministros. E agora nas igrejas apareceu uma novidade que eu acho incrível. Ah, irmão, eu não posso trabalhar, aqui na igreja eu sou voluntário. Na igreja, aí eu disse, capítulo e versículo da Bíblia, amigo. Que tu é um voluntário. Nós somos servos, soldado, escravo. Se Jesus é Senhor, ele tem que mandar em casa. Ah, irmão, eu não posso, porque eu tive um irmão amado, disse, irmão Edivaldo, vou sair do OANCE. Por quê, rapaz? Vou fazer pós-graduação. Eu disse, é mesmo, rapaz? E só tinha aula de sábado à tarde, era? Não tinha sábado de manhã, não tinha à noite? Eu disse, cuidado que isso aí, vou te dizer uma coisa importante que tu vai lembrar de mim pro resto da tua vida. A entrada no céu não é por diploma. A entrada no céu é pelo sangue de Jesus. Cuidado que não seja uma armadilha para te tirar dos caminhos de Deus. Hoje ele não está mais na igreja. Nem ele, nem a esposa e nem os filhos. E terminou a pós dele. Uma irmã perguntou um tempo desse de mim qual era o meu alvo para os meus filhos. E a minha esposa. Meus filhos podem ter, um é fisioterapeuta e a outra é fonoaudióloga. Mas o meu alvo para os meus filhos e para a minha neta é que eles estejam no céu. Esse aqui é o meu alvo. Não quero status, não. Porque só tem 3 coisas nesse mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba. Isso não procede de Deus. Então eu quero que meus filhos estejam no céu. E quando estiverem aqui, servindo a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, porque a súplica, quando você vai orar a Deus pedindo um trabalhador, se você sinceramente orar a Deus, o seu nome é o primeiro da lista. Sabe aquela visão que Isaías teve
Isaías 6, ele viu o trono de Deus, estou perdido. O anjo tocou, a iniquidade foi perdoada, e Deus disse assim, quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu, Senhor, envia-me a mim. Olha para onde que Isaías foi. A Bíblia diz que o boi e o jumento conhecem o seu possuidor. E o povo de Israel não conhecia Deus. Preste atenção, irmão, como é perigoso. Uma geração saiu do Egito. Morreram todas no deserto, exceto Josué e Calebe. A geração que nasceu no deserto não conhecia Deus. Nós estamos vivendo uma época difícil de apostasia. Ninguém quer. É raro ver uma pessoa, pastor, eu quero ir para o seminário. Eu quero me dedicar a Deus. Em 95, 96, 97, eu viajava demais, eu tinha que viajar porque eu era obrigado a viajar e minha esposa é que ficava para cima e para baixo com as crianças, indo para a escola e voltando. Cheguei numa cidade do interior, o homem disse, rapaz, o prefeito quer falar contigo. O prefeito quer falar comigo? Eu disse, vamos lá. Olha, você é uma pessoa muito conhecida, você é um funcionário que anda por todo canto. Nós queremos lançar o senhor como deputado estadual. Vamos pagar tudo. O senhor não vai gastar nada, nós vamos fazer toda a propaganda, o senhor só vai fazer nessas viagens, levar o panfleto e falar do nosso candidato e tal. Vá para casa. Não, minha resposta é agora. Se eu tenho uma resposta, eu tenho. Não. Eu estou fazendo um seminário. Eu estou aqui porque eu estou ganhando meu pão de cada dia para sustentar a minha família. Estou trabalhando para Deus. Ficaram com raiva. Você vai se arrepender. Até hoje não me arrependi de nada. Terminei o seminário com muita dificuldade. Trabalhei até no dia que eu recebi, na pandemia, você já foi demitido pelo telefone? Eu fui demitido pelo telefone. Oi, Edivaldo, eu tenho, esqueci de falar para os irmãos. Eu só tenho um rim esquerdo, o direito eu tirei. Tenho 4 molas no coração, infartei em 2014. No ano que eu entrei para ser missionário, eu infartei. E eu posso cantar aquela música, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Então, eu infartei. Nessa época, foi difícil. Nossa vida nunca foi fácil, da minha esposa. Ela disse para mim assim, e agora, amor, o que nós vamos fazer? Eu saí de casa, me aprontei de manhã, estava em home office. A pandemia estava... Foi a época que eu mais viajei, irmãos. Ela estava com Covid e eu não peguei Covid. Aí o pessoal disse, irmão, tu vai morrer. Eu disse, igual vocês. Eu posso morrer de Covid, posso morrer de diabetes, que eu vou morrer, eu vou. Olha, tu está no grupo de risco. Aí eu disse, a minha esposa é testemunha, eu estou num grupo diferenciado. Qual é o teu grupo? Se Deus permitir. Se Ele permitir, eu vou pegar Covid. Se Ele não permitir, eu não peguei Covid. Dentro do avião, o pessoal com máscara, e eu sem máscara. Não era melhor, não. Falei, Senhor, eu tenho que fazer a obra, Senhor. E a minha esposa com Covid, ruim, não sentia cheiro de nada, e eu que tomei conta dela. Ela, amor, vai para outro quarto. Cheio de besteira, rapaz. Não peguei Covid. Porque eu sou bonito? Não. Não estava no plano de Deus. Você que é aquela pessoa que fica preocupada, eu vou fechar minha casa que ladrão vai entrar. Eu fecho a porta da minha casa sem problema nenhum. O que você faz como vigia dormindo? Nada. Eis que não dormirá o que guarda Israel. Então é Ele que guarda a gente. Aí, irmãos, a gente fica numa coisa de, eu sou voluntário, irmão. Olha, não dá, eu tenho um filho em casa. Sabe? Falei, irmão, domingo é dia do Senhor, não é teu dia não, irmão. Vai visitar a colônia
dos ancerianos. Não sei se tem aqui, na minha terra tem um hospital. O quinto domingo, quarto domingo de cada mês, a igreja vai lá visitar. Você vai ver irmão sem mãos, sem olhos, louvando a Deus. E tinha um irmão, Albertinho, incrível, o irmão já está com o Senhor Jesus, cego, sabia o Salmo 119 todinho, versículo por versículo. A gente passava vergonha. Aí eu estou com dor de cabeça, chegava lá, passava na hora. E uma vez, irmão, por causa do tempo, a esposa de um pastor que já tinha falecido, ela fez um bolo. Para nós éramos quase uns 20 namorados. A mulher fez um bolo e comprou uma Coca-Cola. E mandou a gente lanchar. A única pessoa que lanchou foi eu. Eu estava com medo que a irmã não tinha os dedos e ela mexia o trigo. Aí eu comi o bolo, tomei café, a minha esposa também comeu, comemos o bolo. Eu cheguei lá fora e disse, vem cá, cambada de inúteis. Que vergonha vocês fizeram para aquela senhora. Aquela senhora tirou dinheiro do bolso, mandou quem fazer um bolo especial para vocês. E vocês dizem que são crentes, irmãos. Preste atenção numa coisa, o alimento é santificado na oração. Não é o que entra no homem é que contamina o homem, é o que sai. Dê exemplo, rapaz. E a irmã falou assim, eu achei muita coragem sua. O bolo estava uma delícia, o bolo. Ainda bem que eu comi, eu disse, me dê que eu vou levar para casa. Ainda levei para casa, tomei café no outro dia com um bolo maravilhoso e os bestas com fome. Então, súplica a quem pode não só mandar obreiros, como nos fortalecer, irmãos. É Ele que dá toda... Irmãos, eu cheguei a uma época agora que eu estou vivendo com dificuldade, passagem aérea subiu demais. E às vezes eu tenho que ir de ônibus, que é para poder não onerar para a igreja que vai me receber. E eu vou contar uma para vocês, que essa aqui, uma experiência que Deus fez conosco. O cara disse, rapaz, Manaus, vem aqui apresentar o lance que no final nós vamos te dar uma oferta para colocar gasolina. Nós fomos. Saímos de casa, o carro estava na reserva. Vamos lá, 2 horas de treinamento, a pessoa que me convidou não foi. Acabou o treinamento, o irmão é uma bênção, Deus te abençoe e tal. Viemos para casa, eu e a minha esposa. Como é que nós vamos para casa sem gasolina? Ele disse, o mesmo Deus que nos trouxe vai nos levar, não foi, amor? Chegou em casa, que eu subi a garagem, o carro, buf, acabou a gasolina. Na garagem. Aí ela falou assim, como é que tu vai trabalhar amanhã de manhã? Eu disse, amanhã, bora dormir. De manhã cedo, me levantei. Nessa época não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, era só o comércio, mercearia. Eu não vou lá, eu não vou. Eu vou a pé trabalhar. Então eu pedi carona de algum colega. Estou tomando banho, o irmão me liga, Edivaldo, ontem Deus estava me incomodando. Eu disse, o que foi que houve, rapaz? Tu tá em pecado? Ele disse, não, rapaz, teu nome, mas a esposa estava na minha mente. Não sabia o que era. Hoje de manhã eu te mandei, te fiz uma transferência de R$100 para a tua conta. Aí tinha talão de cheque, né? Para o coração não ir para outro plano, disse assim, bota R$100 de gasolina, por favor. E outra coisa interessante, minha esposa sabe disso. A minha casa, eu desço a ladeira de casa, assim, um pouquinho. Aí meu carro fica só um pouco difícil de sair porque é plano. Aí eu faço força com o carro, não tinha gasolina, não tinha como ligar. Direção hidráulica, eu não pego um carro desligado. Puxava um pouquinho, aí ela me ajudava a empurrar. O carro vai até lá fora, tem outra ladeira. Quando eu desço a ladeira, que eu faço a curva, está em frente do posto de gasolina. Bota R$100 aí. Aí você vê assim, rapaz, a súplica é um Deus todo-poderoso. Ele é dono de tudo, supre tudo. Na pandemia, nós ficamos presos em Florianópolis, em São José. A Gol cancelou a minha passagem. Não tinha como ir. E agora, como é que eu volto para Manaus?
cheio de compromisso. Sem dinheiro, sem nada, sem cartão de crédito, sem nada. A gente vem para cá pela fé e volta também pela fé. Não tinha dinheiro. Aí eu falei, amor, eu vou olhar aqui. 10 da noite, eu falei, amor, a Azul está com uma promoção para Manaus. Reabrindo o voo de volta para Manaus. Está lotado. Eu acho que estava R$1.000, uma pessoa, eu comprei R$1.000 as duas. Eu tenho um cartão missionário que se ele passar é para mim ir. Se o cartão rejeitar, não é para mim ir, não. Aí eu passei o cartão, passou. Ela disse, amor, passei o cartão hoje e passou na Azul. Só que hoje é quinta-feira. Terça-feira vai entrar, vence a fatura e vai entrar nessa fatura. Aí deu da breca, vamos embora. Fui para Manaus, domingo de manhã, chegamos na igreja, irmãos. A irmã disse, irmão, o papai agora está com o hábito de cada mês escolher alguém para dar uma oferta. E esse mês foi o senhor. Eu disse, muito obrigado pela oferta. É a passagem de R$1.000, a minha é dela. Fomos para casa. Ela disse, papai quer saber se já caiu na sua conta o dinheiro. Que dinheiro, meu? Eu não te falei que o papai ia lhe dar uma oferta? Eu lembro. R$1.000. Eu paguei as passagens. Então, irmãos, você está diante de uma palavra que Jesus está dizendo, discípulos, ouve, a seara é grande, roga ao Senhor que sou eu. E Ele vai enviar trabalhadores. Por isso que eu brinco muito com os pastores, irmão, eu sou missionário ao ANSI fiscal de pastor. Eu brinco com meus amigos que tem igreja. Então, assim, irmão, não vai dar para abrir o ANSI, porque o ANSI é muito caro. Não vai dar para fazer isso, porque, irmão, onde está o teu Deus? Que é o dono do ouro, da prata e da prata e tudo. Onde está o teu Deus? Quem é que disse, eu edificarei a minha igreja? Quem foi que disse? Jesus. Irmãos, uma coisa interessante que eu quero falar para os irmãos, que muitos crentes não acreditam na palavra de Deus. Acreditam em parte. Atos 1:8 eu quero terminar com vocês hoje à noite. Essas foram as últimas palavras de Jesus escritas na Bíblia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, não diz voluntário. Sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria. Então Jesus deixou o mapa para você ir, deu o poder e disse onde começar. Tem gente, irmão, que quer ir para a África. Nem na rua da casa dele conhece ele como crente. Nem na igreja conhece ele como crente. E o mapa é esse, Jerusalém, Judéia. E eu e minha esposa estamos em Samaria, na região sul e sudeste. Eu ia para o Chile, eu fui proibido, que é outro país, pela minha missão. Eu disse, mas eu vou assim mesmo, porque Deus mandou ir por todo mundo, mandou ir só para o Brasil. Eu vou assim mesmo. Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Já estou até falando o espanhol. Eu preciso falar, né, o espanhol. Muito bem, né? Então começa a aprender devagarzinho. Então eu deixo para vocês um conforto. Acredite que a palavra é de Deus. E quando Jesus diz, a Bíblia diz que ele não mente. Se vocês querem que essa igreja seja uma bênção na mão de Deus, faça o que Deus mandou vocês fazerem. E quem sabe, irmãos, numa próxima visita aqui eu não vejo crianças. Deus não vai salvar o vizinho aqui do lado. Alguém que mora aqui perto. Alguém que vem de um outro estado para cá. Eu estava, já para encerrar mesmo, eu estou com um casal meu, casal de amigos em Florianópolis. Ele era diretor-geral, junto com a esposa. Os 3 filhos, já como líderes ao ANSI, estão em Santa Catarina. Eu falei, rapaz, aí tu vai abrir o ANSI aí? Não. Não, eu estou na igreja, ainda na classe, para ser membro da igreja. Meu irmão, pastor, eu vim aqui para trabalhar, meu nome é fulano de tal. O que vai me fazer aqui? Tu vai esperar ser membro?
Pastor, eu estou aqui, pronto para me servir. O que tem que fazer? Varrer a igreja? Eu estou varrendo aqui. Agora chegar, irmãos, eu vim aqui ainda para me conhecer, a doutrina. Tu é crente ou não, irmão? Aonde eu chego, irmão? Aonde eu chego? O senhor é pastor? O senhor é missionário? Sou servo de Jesus. E nós fomos para o Boa Vista, não foi, amor? Hotel de oficiais, que o pastor lá ele é militar, em Boa Vista. Estava na fila para entrar na recepção. Fulano, tenente coronel, quarto tal. Chegou minha vez. E o senhor? Embaixador de Cristo. Ah, o senhor... eu sou eu mesmo, eu, minha esposa e a minha neta. Eu sou embaixador de Cristo. Vim aqui a serviço do Rei Jesus. Rapaz, eu fui tão bem recebido, os oficiais ficaram até com raiva. Carregaram a minha mala da minha esposa, já tinha passado a hora do café, foram botar café para mim, para a esposa e panela. Fui bem recebido, irmão. Eu sou embaixador de Cristo. Tem coisa melhor que essa, irmão? Tem não, irmão. E eu louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade, pastor, de mostrar para vocês que o Evangelho da Graça é o único meio de nós mudarmos o nosso país. É através dessa palavra, desse Evangelho, do que Jesus fez na cruz, no Calvário, que nós vamos salvar miseráveis pecadores. E que Deus acenda uma lâmpada aqui nessa igreja, de que vocês vão, daqui para frente, ser servos na mão de Deus para continuar essa obra maravilhosa. Amém? Pai querido, muito obrigado. Porque esta é a tua palavra. E há anos atrás o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Que a seara é tua. E que tu é o dono dela, Senhor. Dá-nos os teus olhos, Senhor. Dá-nos a tua visão celestial. E que nós possamos ter misericórdia, amor por tantas almas perdidas em cada canto que nós estamos passando na rua, em qualquer lugar que nós andamos. Derrama o teu poder nessa igreja. O teu Espírito Santo seja com cada um dos teus filhos que estão aqui hoje à noite. E aqueles que ainda não são teus filhos, revela o seu pecado. Revela o teu amor, o teu perdão em Cristo Jesus. E muito obrigado, Senhor. E que nós possamos a cada dia contemplarmos quem vai estar no céu, porque um dia eu falei do Senhor Jesus. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A palavra de desafio à igreja. Estava no seminário, tinha um jovem da igreja em Mariana do Sul, ali, a igreja próxima ao seminário. Ele sempre visitava o seminário e, quando tinha conferências, ele vinha e sempre brincava com o diretor do seminário. Pastor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Vamos orar para que, quando o Senhor falar conosco, que Ele nós possamos entender que Ele está enviando a mim, né? E há uma responsabilidade de cada um que conhece a palavra, de ser um trabalhador, alguém que está enviando a palavra do Senhor. Obrigado, né? O Vermário também, pelo tempo que vocês estiveram aqui. Infelizmente, o nosso irmão que cuida com a oferta não veio da igreja.